Meus irmãos, dando prosseguimento aos nossos estudos em nosso Catecismo Maior, nós retornamos à pergunta 105, do nosso Catecismo Maior, dando continuidade a partir do trecho da resposta do pecado da mornidão. Veja aí, nós estamos estudando sobre os pecados proibidos no primeiro mandamento. Você já deve ter notado, é uma lista bem grande, são muitos pecados. E, sabiamente, o comentarista que eu tenho utilizado com mais frequência, que é o comentarista Johannes Gerhardus Voss, ele dividiu em várias sessões, pelo menos em 6 sessões, se não estiver enganado aqui, para a gente ter um maior aproveitamento desse estudo. Então, eu tenho seguido essa ordem, basicamente, para termos melhor proveito. Mas hoje eu não irei até a última parte que ele destaca aqui nessa sessão. Veja, a última parte, veja aí, começa o pecado agora destacado, é a mornidão e a mortificação para as coisas de Deus, observe. E ele vai até o pecado que diz assim, todo tipo de pacto com ou consulta ao diabo e o dar ouvidos às suas sugestões. Essa última proposição, essa última parte, eu não vou tratar hoje. Eu até iria, mas eu resolvi deixar para a próxima semana. Vai ser um estudo só sobre isso. Por quê? Porque eu quero entrar num assunto mais específico que envolve o que aconteceu ali no episódio de 1 Samuel, capítulo 28. Eu imagino que alguns devam ter dúvidas sobre isso. Pastor, olha o que foi que aconteceu. É o Espírito de Samuel ou não é o Espírito de Samuel? Houve uma consulta de fato aos mortos ou não houve? Enfim, então para eu tratar isso com mais calma, com mais detalhes, eu não quero fazer isso apressadamente aqui. Então deixe para a próxima quarta-feira eu tratar só disso, se Deus quiser, só desse assunto na próxima quarta. Ou seja, tratando essa questão aqui desse pecado proibido pelo primeiro mandamento, focando especialmente nesse texto de 1 Samuel capítulo 28. Mas também, obviamente, tratando de Levítico, enfim, outras passagens bíblicas que proíbem, que falam desse pecado grave que é de consultar os mortos e que tem ligação direta, sim, com ouvir Satanás. Hoje nós iremos apenas até orar ou prestar qualquer tipo de culto religioso a santos, anjos ou quaisquer outras criaturas. Deixa eu ler aqui esse trecho, vamos lá. Quais são os pecados proibidos pelo mandamento? Vamos lá. São a mornidão e a mortificação para as coisas de Deus, o apartar-se de Deus e renegá-lo, e, como eu disse, orar ou prestar qualquer tipo de culto religioso a santos, anjos ou quaisquer outras criaturas. Veja que o primeiro pecado dessa seção aqui mencionado é a mornidão. Vá lá para Apocalipse. Apocalipse capítulo 3, versículo 16. Apocalipse 3, versículo 16. É o texto que mais evidentemente, de forma muito explícita, trata desse pecado, menciona esse pecado. Não apenas a Bíblia fala sobre isso nesse texto, entenda, mas de forma explícita ele aparece aí em Apocalipse 3, versículo 16. Pode ler. Vamos ao contexto. O texto ele aparece na carta que o Senhor Jesus ele direciona a quem? A igreja de Laodiceia. E a essa igreja ele a chama de morna. Certo? É importante a gente entender isso. Nesse mesmo texto, nessa mesma carta que o Senhor ele direciona à igreja de Laodiceia, infelizmente, ao longo dos tempos, e isso é muito visto, especialmente no contexto evangelical, arminiano e assim por diante, tem um texto dessa passagem que é tirado do seu contexto e aplicado de forma, aplicado de forma equivocada, tanto explicado como aplicado, que é quando o Senhor fala sobre bater a porta para entrar nessa igreja. Normalmente esse texto é usado no contexto evangelical e até mesmo, infelizmente, já ouvi isso do meio reformado, que não deveria acontecer, como se fosse o Senhor Jesus batendo a porta do coração de um pecador e ali quase que
pedindo permissão para entrar em sua vida. O contexto da passagem aponta para outra questão, na verdade fala de outro assunto. E qual é o contexto, pastor? O Senhor está falando a uma igreja, não é a um descrente, alguém que está no mundo, que não conhece a Cristo e que Cristo está ali tentando, como se estivesse tentando converter o seu coração. Não, é uma igreja, pense nisso, uma igreja local, organizada, que possui a sua liderança, que tem a sua membresia, e essa igreja como um todo se encontra no estado de mornidão. Deixa eu ser bem específico no exemplo, na ilustração. Pense em Betel, em nossa igreja local. Que Deus nos livre disso, mas se nossa igreja se tornasse uma igreja como a igreja de Laodiceia, uma igreja que ela é morna, não morta, morna. E o Senhor Jesus falasse à nossa igreja nesses termos, nos chamando de mornos espiritualmente. Isso não significa dizer que todos os presentes aqui, nessa igreja local, visível, não são crentes, necessariamente, mas que se encontram no estado espiritual de mornidão. Como assim, pastor? De apatia, de indiferença às coisas de Deus. O Senhor estabeleceu seus meios de graça, como a palavra, os sacramentos, a oração, a comunhão dos santos, tudo que nós temos da parte do Senhor Deus. E nós agindo de forma apática, indiferente. Não há um progredir em nossa santificação. Lembre-se que essa é uma marca do cristão e é algo que a palavra de Deus ela repete muitas vezes. Vocês devem lembrar das posições em Efésios, que um verbo que o apóstolo Paulo usa com frequência lá em Efésios é o verbo andar. Andar. Vocês ouviram agora, no último dia do Senhor pela manhã, o reverendo Elissandro pregando aqui em Hebreus capítulo 12, falando sobre o que? A corrida. Porque essa é uma figura muito vívida da realidade do cristão. Nós estamos em uma jornada, em uma corrida, em um caminhar. São ilustrações bíblicas para se referir à nossa vida aqui com o nosso Deus. Então, isso envolve o que, irmãos? É um progredir, um avançar. Não apenas no sentido de avançar dos anos, naturalmente falando, mas crescimento espiritual. Quando um crente, individualmente, ou uma igreja, que é o caso de Laodiceia, como um todo, ela estagna, ela está pecando contra Deus. Percebe a seriedade disso? Que uma igreja ela nunca pode se considerar cheia o suficiente de conhecimento, de intimidade com o Senhor, de santidade, de que chegamos a um patamar já inalcançável. Isso é pecado, irmãos. Até porque envolve pecado de soberba, se comportar assim. A nossa igreja local, falando de nós aqui mesmo, ela jamais pode ter esse tipo de pensamento. Temos uma liturgia fiel à palavra de Deus, temos uma doutrina fiel, temos uma pregação fiel, tudo isso. Louvado seja Deus, mas que a gente prossiga cada vez mais enquanto igreja local, pensando no conselho, na junta diaconal, em todos os membros, as famílias, e também individualmente. Nunca venhamos a nos dar por satisfeitos, nesse sentido, tá? Ou seja, tem que existir esse desejo por mais de Cristo, mais a santidade, mais o Senhor, mais, eu quero crescer cada vez mais. Nós não podemos ser assim, mornos, apáticos. E o contexto geográfico também da própria cidade de Laodiceia é interessante, porque lança uma luz ainda maior para a questão. Por quê? Porque Laodiceia ficava entre duas cidades que tinham águas ali que eram quentes, no caso Hierápolis, era conhecida pelas suas águas termais, que eram águas quentes, Hierápolis, e a cidade de Colossos, que você conhece, pelo menos com relação à carta aos Colossenses, já era uma cidade conhecida pelas suas águas mais frias. Já a cidade de Laodiceia era conhecida por ter uma água que, além de suja, era uma água também morna, que para os visitantes desatentos, que não tinham conhecimento disso, ignorantes a isso, quando tomavam aquela água, eles vomitavam. Percebe a sabedoria de Cristo aqui? Como ele utiliza do contexto local, geográfico daquela igreja, onde ela está situada, naquela cidade, e ilustra isso para falar da condição daquela igreja. Em outras palavras,
assim como a cidade de vocês possui uma reserva de água, um rio, uma passagem de água que é morna e que faz mal àqueles que bebem a ponto de vomitá-los, assim é o estado espiritual de vocês. Eu estou a ponto de vomitá-los, porque vocês são apáticos na fé de vocês. Vocês permanecem mornos. Isso é pecado contra o primeiro mandamento. Por que, reverendo? Ora, porque se nós conhecemos ao único Deus vivo e verdadeiro, nós queremos adorá-lo. Nós temos prazer em servi-lo. Nós temos deleite em sua presença. Nós queremos cada vez mais conhecê-lo. Nós não nos cansamos disso. Queremos cada vez mais o Senhor. Não podemos ser mornos. Pelo contrário, mas fervorosos na busca pelo Senhor nosso Deus. Mornidão é um pecado grave, irmãos. E assim, você pode se perguntar, mas isso é algo específico da igreja de Laodiceia? Não. Sempre ao longo da história, isso você pode tanto no sentido regredindo, né, antes de Laodiceia, pensando mesmo na antiga aliança, da igreja ali, da antiga aliança, bem como também ao longo da história da igreja pós-apostólica, a igreja sempre teve que lidar com isso, teve que lutar contra esse pecado. E aí pense sempre sobre os dois aspectos. Individualmente, os crentes têm que lutar contra a mornidão espiritual, mas também igrejas locais precisam lutar contra esse pecado. Ou seja, a igreja como um todo, o coletivo deve lutar contra esse pecado. Mas eu percebo, irmãos, essa é uma posição semelhante ao que o comentarista coloca aqui também, o comentarista do Catecismo, Johannes Gerhard dos Voss, e eu penso semelhante a ele, que em nossos dias isso parece ser ainda mais experimentado, infelizmente. Quando a gente olha para alguns períodos específicos da história da igreja, parece que nossos irmãos mais velhos, pelo menos em certos períodos eu digo isso, foram mais fervorosos. E não no sentido errado do termo, tá? De forma a falar de devaneios e de ignorância, não. Mas fervorosos no sentido da busca mesmo pelo Senhor, de uma vida de oração, de comunhão com Deus, de leitura da palavra, meditação na palavra. Nós vemos dias de uma apatia assim generalizada. Você já percebeu isso? Não, isso não justifica o que eu vou falar, tá? Não justifica. Mas eu acredito que ajuda a explicar. Nós temos, infelizmente, vivido um tempo onde alguns fatores contribuem para isso. Dentre eles, mais uma vez, não justifica, mas eu acredito que ajuda a explicar. Dentre eles, o excesso de possibilidade de entretenimento. Não é que nossos irmãos do passado não tinham formas de se entreter também e, como assim se diz, passar o tempo e perder até o tempo. Tinham, mas a gente tem uma gama de possibilidades muito maiores em nossos dias. Tanto com relação a questões de artes, como a questões, e eu estou falando realmente de filmes, séries, vídeos de forma geral, esportes, música, dentre outras coisas. Mais uma vez, essas coisas em si não são pecaminosas. O que eu estou dizendo é que a gente muitas vezes se perde em coisas que deveríamos usar de forma mais restrita, mais equilibrada. O entretenimento, pelo entretenimento, irmãos, é pecaminoso. Como assim, pastor? Ora, tudo que nós fazemos deve ser para glorificar a Deus, inclusive o nosso prazer em coisas que a gente está se entretendo. Ou seja a gente vai fazer uma leitura que não é da Bíblia, de um livro que não é teológico, seja um vídeo que eu vou assistir, seja o que eu for fazer, eu vou fazer isso com o fim de glorificar a Deus. Eu não posso simplesmente, por mais que seja uma expressão muito comum usar, matar o tempo. Não existe isso para um cristão, pelo menos não deveria existir. A gente deve usar bem o nosso tempo, remir bem o nosso tempo. Mas o que uma coisa tem a ver com a outra? Ora, quando eu dedico o tempo demasiado a coisas que são menos importantes, certamente aquilo que é mais importante fica de lado. E aí a apatia ela será muito mais fácil de me alcançar. Por quê? Porque eu não tenho dado a devida ênfase e prioridade para aquilo que é de fato essencial. E usado com diligência e responsabilidade aquilo que é menos importante. Então cuidado com isso. Cuidado. Mornidão espiritual é um pecado grave
e só pode ser combatido pelo remédio que Deus nos dá, os remédios que Ele nos dá. É dependência da graça de Deus. A gente não pode combater mornidão espiritual sem a graça do Senhor Deus. É ouvir a sua palavra frequentemente, os ensinamentos da sua palavra. É buscar arrependimento e confissão de pecados frequente ao Senhor, inclusive de apatia. Todo crente verdadeiro sabe, pelo menos ele pode, por um momento ali, demorar a reconhecer isso, mas ele tem sim ideia, em algum momento ele terá a ideia de que ele está apático espiritualmente. Então, quando você se der conta disso, você confessa isso a Deus. Senhor, eu não tenho tido mais o mesmo desejo, o mesmo deleite de orar, de te buscar, de ouvir a Tua palavra. Me ajuda, Senhor. Ore mesmo desse jeito, esses termos, seja claro e direto com o Senhor e clame, confesse o pecado e se arrependa e clame a Ele por ajuda, por socorro. Certamente Ele dará. Certamente Ele dará. A gente não vai resolver isso de outras maneiras. Veja, por mais que tenha o lugar, pegando mais uma vez a questão do lazer, para o lazer, ele não vai resolver. Há pessoas que estão espiritualmente doentes numa igreja local e elas querem resolver a sua doença espiritual, digamos assim, através de meios que não vão tratar. Você vai direto com isso. Veja, por mais que não haja nenhum problema, pelo contrário, é até bom e tem o seu devido lugar. Eu pegar a minha esposa e meus filhos e nós irmos para um passeio. E a gente ali ir para uma praia ou para uma praça, enfim, ter um momento juntos. Isso é maravilhoso, termos esses momentos. Mas se eu estou apático espiritualmente, não é isso que vai resolver um problema. Eu não estou dizendo que isso não pode ser feito, entende? Estou dizendo que isso não pode ser o remédio para tratar. Eu estou precisando mais, como algumas pessoas no mundo falam, né? Uma mulher que está em depressão ou no caminho disso, eu estou precisando ir ao shopping. Se eu for ao shopping fazer umas compras, eu resolvo a minha tristeza. Ou então eu preciso ir ao salão de beleza. Percebe? Esse tipo de coisa não vai resolver. Não vai resolver. Por mais que não sejam ilícitas, repito, essas coisas não resolvem a nossa apatia espiritual. Não resolvem. O que resolve de fato é se debruçar sobre a palavra do Senhor, sobre os meios de graça, assim buscar de Deus o auxílio para nós sairmos dessa apatia. E tudo bem, como eu disse, usar esses outros meios como momentos de alegria, de felicidade, de comunhão com nossos familiares e irmãos, mas não como isso sendo o fim para resolver a nossa apatia. A não ser a comunhão dos santos. Obviamente, a comunhão dos santos é mais um auxílio. Quando você, por exemplo, busca um conselho bíblico de um irmão, uma oração, um apoio, um consolo, aí sim, isso é um meio de que Deus dá para também nos ajudar a nos encorajarmos para a nossa caminhada. Próximo pecado mencionado, que está logo ligado a esse, veja, a mortificação para as coisas de Deus. E aqui é muito óbvio o que é que eles estão se referindo aqui, nossos pais. A mortificação, em primeira instância, pense no estado espiritual de todos os descrentes, os pagãos, todos que não estão em Cristo. Qual é o estado deles? Vai lá para Efésios, capítulo 2. Eu peço que leia Efésios 2, do versículo 1 ao versículo 3. Esse é o estado espiritual de todos que não estão em Cristo. Efésios 2, do 1 ao 3. Esse é o estado espiritual de todos os crentes, mortos. Estão mortos para as coisas de Deus, estão completamente alienados de Deus. Eu quero explicar isso, por mais que eu já tenha feito em outros momentos, mas é sempre importante frisar. Isso não significa dizer que todo descrente ele vai se tornar um ateu, necessariamente, um ateu teórico. Dizendo assim, não há Deus. Não, há vários crentes que afirmam a divindade. Mas quando a Bíblia fala de morte para com Deus, para as coisas de Deus, se refere a conhecer a Deus salvificamente.
Isto é, se arrepender dos seus pecados, confessá-los, crer em Cristo para a sua salvação, ter comunhão com Deus por meio de Cristo, paz. É nesse sentido. É ser submisso à sua vontade, amar ao Senhor, tudo isso é estar vivo diante de Deus, ter sido regenerado pelo Senhor Deus. Então os descrentes, eles estão mortos. Mas veja, mortificação para as coisas de Deus também pode e muitas vezes acontece no contexto de igreja. Como assim? Pessoas que simplesmente professam a fé dentro da igreja visível. Vá lá para Apocalipse novamente, capítulo 3, versículo 1. Veja outra descrição que é tenebrosa acerca de uma igreja. Apocalipse 3, versículo 1. Essa é a descrição da igreja de Sardes, uma igreja que diz que tem nomes de que vives, mas estava morta. Então, dentro daquela igreja local, haviam muitas pessoas que, por mais que professassem a fé verdadeira, não tinham sido ainda vivificadas. Agora, perceba a importância do Evangelho de Cristo ser pregado todo dia do Senhor. Na verdade, precisamos ouvi-lo todos os dias, sempre, especialmente na pregação da palavra do Senhor. Primeiro porque Cristo ordena, o Evangelho seja pregado. Os crentes verdadeiros são alimentados com as boas novas, sempre. São encorajados, são exortados, são consolados, são edificados, são fortalecidos e assim por diante. Os crentes verdadeiros, ouvindo vez após vez acerca da pessoa de Cristo, acerca da sua obra, do que Deus fez por nós em Cristo. Mas uma outra razão para isso, para que o Evangelho seja pregado toda vez que há pregação pública, não apenas da lei, mas do Evangelho também, é porque há pessoas em nosso meio que sim, podem não ter experimentado vida ainda. Ela pode ter nascido na igreja, está a sua vida inteira na igreja, mas ela está morta. A descrição dela ser como a da igreja de Sardes. Tem nome de que vives, mas está morto. Você tem nome de cristão, é discípulo de Cristo, visivelmente falando. Você se coaduna a algumas normas, a alguns princípios, mas internamente você é morto. E apenas ouvindo o Evangelho é que pode haver esperança para que as pessoas sejam salvas. Para que o Espírito Santo venha a operar no seu coração vida. Pela mensagem da cruz. O Evangelho tem que ser anunciado sempre, irmãos. Sempre. Uma das razões, porque mortos podem e muitas vezes estão em nosso meio. Lembre-se de Ezequiel capítulo 37. Somente o Espírito de Deus pode conceder vida a um valo de ossos sequíssimos. Somente. Então, mortificação. Tanto quanto aos descrentes, de forma geral, bem como também a pessoas que professam a fé e podem ainda estar mortas. Próximo pecado mencionado, o apartar-se de Deus e renegá-lo. Vá para Ezequiel capítulo 14, Ezequiel 14, versículo 5. Pode ler. Para que eu possa apanhar a casa de Israel no seu próprio coração, porquanto todos se apartaram de mim para seguir os seus ídolos. Se apartaram de mim. Aí volte um pouco e veja Isaías, capítulo 1, Isaías 1, versículos 4 e 5.
amaram o Senhor. O pecado aqui mencionado, de apartar-se e renegar o Senhor Deus, tem a ver com se desviar, apostatar, ir para longe do Senhor. Observe que esse é um pecado que ele é repetido vez após vez pelos profetas. Vocês têm ouvido isso frequentemente em Jeremias. Vocês acabaram de ouvir em Ezequiel e Isaías, é a mesma coisa, basicamente. O povo se desviou da vontade do Senhor Deus. Se desviou do próprio Deus. E eu quero que você se atente para a seguinte questão. Isso, via de regra, acontece de maneira paulatina. Quando você escuta que alguém que está há anos na igreja e ela saiu da igreja e nunca mais voltou, no caso ela foi para fora, foi para o mundo, enfim, viver uma vida dissoluta. Às vezes, quando você não está acompanhando o caso de perto, a impressão que você dá é que foi algo abrupto, né? Principalmente se você não vê a pessoa há muito tempo. Eita, estava até um dia desse na igreja, o fulano. Ou às vezes mesmo na própria igreja local, você não tem muito contato com a pessoa e tudo, acha que ela está bem. E aí você acha que isso foi de repente. Mas não é assim, via de regra, que acontece. Isso é algo que é semeado, esse mal no coração, e isso vai acontecendo ao longo dos tempos. Ela vai, em outras palavras, deixando o Senhor. Ela vai renegando o Senhor aos poucos. Ela vai se desviando aos poucos. Até finalmente fazer isso de forma pública. E o pecado mencionado aqui no catecismo, ele está ligado a essa ideia mesmo. Como assim? Não apenas uma rejeição do Senhor de não querer mais servi-lo, mas a ponto de expressar isso publicamente. Deixar claro, evidente, que a pessoa não é mais alguém que está servindo a Deus. Alguns até mesmo chegam a abraçar uma seita ou uma outra falsa religião. Exemplo, pessoas que têm voltado para a igreja de Roma. É um exemplo de apartar-se de Deus ou renegá-lo. Alguém que não apenas está... Veja a situação. Não apenas ela saiu de uma igreja verdadeira, abandonou ali a fé, mas ela agora também abraça uma fé falsa. Alguns vão a esse ponto, seja indo para uma seita ou para uma falsa igreja apóstata como é a igreja de Roma. Isso é apartar-se de Deus. Irmãos, nós temos alertas que são solenes e muito, muito sérios na palavra do Senhor nosso Deus. Quero lembrá-lo do episódio, o famoso episódio que aconteceu com o apóstolo Pedro. Pedro negou ao Senhor 3 vezes. Pela manhã, conversar com a minha esposa sobre esse assunto, né? Eu estava falando com ela sobre isso. Acerca de situações em que pessoas acabam deixando a fé, ou então demonstrando uma dificuldade muito grande de lidar com alguma situação na sua vida, e ainda que não tenham chegado à situação de negar a fé, mas começam a negar doutrinas que essas pessoas professam, diante de algum sofrimento, de alguma situação como essa. E eu citei como exemplo exatamente a situação do apóstolo Pedro. Se Pedro, que viu o Senhor, andou com o Senhor, tocou no Senhor, teve experiências maravilhosas com o Senhor, diante de um cerco, diante de uma situação complicada, dificílima, ele negou o Senhor. É injustificável, tá, irmãos? O que ele fez é pecado, foi grave. E a diferença entre Pedro e Judas é simplesmente porque Jesus ele rogou por Pedro. Pedro de fato se arrependeu, enquanto Judas não, foi apenas um remorso. Mas o que diferencia os dois casos, o que vai realmente fazer a diferença final, é porque o próprio Cristo disse para Pedro que Satanás queria peneirá-lo, e ele foi quem rogou, o Senhor Jesus foi quem rogou, quem intercedeu por Pedro. Em outras palavras, se a gente não apostata, assim como Pedro não apostatou, é porque o Senhor nos preserva. Porque todos nós podemos e somos tentados a nos desviar do Senhor, nos apartarmos do Senhor, a renegá-lo. E o que realmente nos sustenta é a sua graça, é o seu poder, que nos mantém em sua palavra. Então, muito cuidado com isso. Lembra do pecado de endurecimento de coração?
ele acontece, ele é gradativo. A palavra vai sendo pregada, vai sendo ensinada e a pessoa vai endurecendo o coração, eu não concordo com isso, não concordo com aquilo, vai fechando cada vez mais, aí quando você vê, se torna impenetrável. Porque ela está já no seu coração, no seu íntimo, renegando o Senhor. E como eu disse, alguns chegam ao ápice da impiedade de abraçar uma falsa religião, em nome de Deus. Em último lugar, por hoje no caso, né? Último lugar. Não é à toa que aparece o próximo pecado aí. Apartar-se de Deus e renegá-lo. Veja o próximo pecado. Orar ou prestar qualquer tipo de culto religioso a santos, anjos ou quaisquer outras criaturas. Vamos ver alguns textos bíblicos, tá? Alguns textos bíblicos aqui. Primeiro vou para Oséias, capítulo 4. Oséias 4, versículo 14. Versículo 12. Oséias 4, versículo 12. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículos 25 e 26. Atos 10, versículos 25 e 26. Observe bem o que diz esse texto. Atos 10, 25 e 26. Agora vá para Apocalipse 19, versículo 10. Apocalipse 19, versículo 10. Mateus 4:10. Mateus 4:10. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Colossenses 2:18. Colossenses 2:18. Ninguém se passará contra vós outros, detestando humildade e confusão, vaziando sem visões e pactuados sem motivo algum, na sua mente carnal. E agora Romanos 1:25. Romanos 1:25. Pois eles julgaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é medido eternamente. Todos esses textos proíbem idolatria. Todos esses textos proíbem culto prestado a qualquer outro ser que não seja Deus. Você viu aí exemplos de apóstolos, anjos sendo citados, outras criaturas também, e nenhum culto a essas criaturas é ordenado, é permitido pela palavra de Deus. Pelo contrário, é condenado contundentemente. E aí por quê? Ora, pelo menos 3 razões básicas aqui. Primeira, porque somente Deus é o Criador. Deus foi quem nos fez, foi quem nos criou. Todos os demais, veja, Pai, Filho e Espírito Santo, é o Deus Todo-Poderoso. Todo o restante, anjos e homens, todo o resto é criação. Então, prestar uma adoração a qualquer outro que não seja Deus é adorar inevitavelmente a criatura. Alguém que não é criador. Somente o Criador tem o direito per si de ser adorado. Somente. Sendo ele o único que é Deus. Segundo,
Porque somente Deus é o nosso Redentor. Nós cultuamos a Deus, prestamos culto a Ele, adoramos a Ele porque Ele é o nosso Criador. Isso já é motivo suficiente para adorarmos a Ele, somente a Ele. Mas também porque Ele é o nosso Redentor. Foi Ele quem nos salvou. Ele nos remiu dos nossos pecados. Foi Deus quem fez isso. Ninguém mais. Ninguém mais. Terceira razão. Nenhum desses mencionados, seja um apóstolo ou seja um anjo, é um mediador. Só Jesus Cristo, que é Deus, a segunda pessoa da Trindade, Deus Filho, é o mediador. Então, nem nessa categoria, nem por essa via aqui, podemos assim prestar culto, porque só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então, essas são as razões, 3 razões básicas porque a gente só pode adorar a Deus. Só há um Deus, irmãos. É isso que é a primeira pergunta do catecismo, o primeiro mandamento assevera. E a pergunta 105 está reverberando os pecados proibidos sobre esse mandamento. Só há um Deus. Não terás outros deuses diante de mim. Porque só há um Deus. Todo o resto que é tratado como Deus é um Deus inventado, é um Deus criado pelo homem. É a criatura sendo cultuada por outra criatura. Mas nós bem sabemos que há uma igreja, de fato uma igreja, mas uma igreja apóstata, que ela não apenas permite, mas ela até mesmo autoriza e ela ensina adoração à criatura. E aí eu preciso falar nos termos que eles utilizam, que eu já citei aqui, mas eu vou relembrá-los por causa do contexto, eu necessito fazer isso. E assim a gente caminha para o final. Os papistas, eles vão afirmar, à luz dos seus documentos, que eles não prestam culto a santos. Pelo contrário, eles vão rejeitar essa ideia, teoricamente falando. Eles vão dizer que culto só pode ser prestado a Deus. E eles vão usar os termos técnicos para isso, os termos que são utilizados para fazer essa distinção. Eles vão dizer o seguinte, que somente Deus pode receber aquilo que é chamado de o culto de latria. A latria é a adoração. A adoração só pode ser dada a Deus, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Latria. Mas dulia, que eles entendem como se fosse uma veneração, e nesse caso, no entendimento deles, veneração é distinta de adoração, é a ideia de honrar, de prestar honra a uma autoridade, a alguém muito importante. Dulia pode e deve ser prestada aos santos. E eles vão fazer uma diferenciação entre essas dulia. Eles vão dizer que todos os santos devem receber dulia, serem venerados, serem honrados. José, o pai do Senhor Jesus Cristo aqui na terra, adotivo, ele recebe, segundo os papistas, aquilo que é chamado de protodulia. Protodulia. Por que proto? É a ideia de primeiro. Uma vez que ele é tratado como o primeiro entre os santos. Então ele recebe protodulia. Entre os santos existe um santo que é o primeiro. Só que existe uma outra pessoa que recebe um outro tipo de dulia, que é a hiperdulia. No caso é Maria. Maria, por ser ainda mais honrada e estimada por eles, ela está numa posição mais elevada do que José. Então, no caso dela, ela recebe aquilo que é chamado de uma veneração ainda mais exaltada, e uma honra ainda maior, que é a hiperdulia. E aí você pode dizer assim, mas reverendo, faz algum sentido isso? Irmãos, isso é apenas, como diria um colega meu, pastor, é brincar com semântica. Porque, essencialmente, isso não há diferença nenhuma entre essas coisas. Uma das razões que eu sempre argumento para quebrar esse tipo de argumento é que aquilo que é prestado essencialmente aos santos, seja Maria, José e os demais, é aquilo que é feito para Deus também. Qual é a diferenciação aqui? Eles vão dizer o seguinte, a diferenciação é o que está no coração. Observe o aspecto subjetivo.
Se alguém se ajoelha diante de uma imagem, de um santo da Igreja Católica, para adorar no seu coração, ele se ajoelhou e no coração ele está querendo adorar, ele está praticando um culto de latria, então ele está pecando, segundo o católico romano. Mas se ele se ajoelhou, rezou, fez o que fez ali, diante daquela imagem, mas no seu coração é uma veneração, ou seja, é apenas uma honra, é dulia, ou hiperdulia, ou protodulia, depende do santo, então ele não pecou. Então eles separam o aspecto externo do interno e remetem simplesmente à intenção do adorador, se de fato aquilo está sendo um culto ou não. Mas isso, irmãos, está desassociado com o ensino da palavra de Deus. Por quê? Porque a adoração não envolve apenas aquilo que está no meu coração. É claro que eu posso ser um hipócrita, prestar um culto com os lábios e o coração está longe de Deus, mas Deus requer não apenas aquilo que é interno, mas também externo. Eu devo manifestar culto a Deus interno e externamente. Interno e externamente. Deixa eu dar um exemplo prático disso. Você vem ao culto solene para adorar o Senhor, e você não abre a boca para cantar os salmos, você não se concentra na hora da oração, presta oração, você não ora juntamente com aquele que ora. Lembre-se que a oração é representativa, então quando o ministro está orando, você ora juntamente com o ministro, você está ouvindo a oração e acompanhando para dizer amém ao final. Então você não faz isso, você está totalmente desligado. Você não lê a palavra de Deus observando atentamente o texto, você não escuta com reverência o sermão, você não participa dos sacramentos, enfim, você vem para o culto, mas só diz assim: no meu coração estou adorando ao Senhor, eu estou participando do culto, mas externamente você não esboça nenhuma reação, você não faz nada. Você não está prestando culto a Deus, como Deus requer. Não está. Eu não estou falando de alguém que está impedido fisicamente de fazer isso. Estou falando de alguém que pode fazer e usa o argumento: não, eu só não estou fisicamente me envolvendo, mas no meu coração estou adorando. Não está adorando. Porque o culto envolve interno e externo. É todo o nosso ser, é toda a nossa vida devotada e entregue a Deus na adoração. Então não tem como separar isso. Não tem como separar isso. Ajoelhar-se, prostrar-se, num contexto litúrgico, irmãos, é um ato de adoração. Cantar cânticos sagrados para alguém é um ato de adoração. Orar, seja dando reverência, esboçando reverência, ou solicitando alguma coisa, uma petição, é um ato de adoração. Homilias em torno de uma pessoa, e não aqui eu estou falando, por exemplo, eu pregar um sermão biográfico. Eu posso pregar um sermão biográfico, pregar um sermão biográfico sobre João Batista, mas o sermão biográfico sobre João Batista ainda assim tem que ser o quê? Cristocêntrico. Só um sermão fiel. No caso deles, não. O sermão é biográfico no sentido mesmo, simplesmente como a vida daquele indivíduo, como se fosse a coisa principal do sermão. Ela recebe a atenção principal, isso eu quero dizer. Um sermão, uma liturgia toda em volta de uma pessoa que não é Deus, é adoração. Tudo isso é adoração, irmãos. Então apenas eles fazem uma diferenciação linguística de termos, mas que efetivamente na prática isso não tem nenhuma diferença. O papista pode morrer de dizer: eu não adoro Maria, eu não adoro José, eu não adoro os demais santos, eu não adoro a anjos, eu venero. Você adora, porque é a mesma coisa. Na prática é a mesma coisa. Elementos culticos, elementos litúrgicos estão relacionados ao seu envolvimento com essas pessoas. É bem diferente de você, e a Bíblia exige isso, honrar as autoridades. É bem diferente. Uma coisa é você respeitar e se submeter a uma autoridade, à medida que ela está de acordo com a palavra de Deus, é claro. Ter uma alta consideração pelos seus pais, pelos pastores, pelos presbíteros da igreja, enfim, autoridades eclesiásticas, os governantes, tratar com distinção, com respeito e obediência na palavra do Senhor. Outra coisa é você olhar para as autoridades e tratá-las como divindades, ou pegar elementos que estão ligados à divindade, ao culto à divindade, e aplicar a elas. Isso é uma corrupção do culto.
Então, por mais que eles falem essas coisas, não passa de malabarismo. Eu escuto muitas vezes, escuto muitas vezes papistas tentando se defender desses ataques, mas não tem como. É sempre a mesma ginástica. Não é latria, é dulia. Na prática, é a mesma coisa. Vocês estão adorando. E aqui eu concluo com essa questão, para você pensar também sobre isso ainda. Quem fala isso, quem faz essa diferenciação mais técnica, normalmente são seus padres ou algum papista mais estudado sobre o assunto. A multidão, e eu já fui de lá, a multidão de fiéis do romanismo, irmãos, não sabe nem o que é isso. Nunca ouviu falar de latria ou de dulia. Nunca ouviu falar de é diferente adorar e venerar. Na prática, para eles é a mesma coisa. Como de fato é. Como de fato é. Você acha mesmo que aquela senhorinha, aquele senhor lá do sertão, ele está, não só do sertão, da capital mesmo, está indo ali, se prostrando diante da imagem, beijando a imagem, agarrando a imagem, se apegando a imagem. Não, aqui é só uma honra a uma autoridade, alguém que deve ser honrado. Você acha mesmo isso? É óbvio que não. Porque toda a demonstração dele, toda a atitude dele é de culto. É de culto. E isso é quebra do primeiro mandamento. Assim também com relação aos anjos, tá? Não vou pontuar muito isso, mas é evidente, né, irmãos? De forma bem breve, tá? É evidente. Os anjos são servos do Senhor Deus e não devem ser adorados. É interessante como o autor aos Hebreus, ele vai separar tempo para falar sobre isso. Porque havia sim já houve na igreja primitiva isso, e até mesmo nos nossos dias esse pecado tem que ser combatido também, de culto a anjos. E o autor dos Hebreus vai mostrar que Cristo é superior aos anjos. Não pode ser comparado. Eles são servos, são ministradores sim das bênçãos do Senhor Deus para o seu povo, para o povo da aliança. Eles são servos do Senhor para nos auxiliarem, para nos ajudarem. Mas jamais devem ser adorados. Jamais. Um anjo não pode ser adorado. Na antiga aliança você tem a figura do anjo do Senhor. Já dei um estudo sobre isso na congregação, acho que eu não dei ainda, vou ver se eu faço isso mais na frente. O anjo do Senhor. O anjo do Senhor é bem interessante, você observa isso biblicamente ao longo do Antigo Testamento. O anjo do Senhor é uma referência ao Senhor Deus. É uma teofania na antiga aliança. Há alguns comentaristas que vão afirmar categoricamente, não há um consenso quanto a isso, mas alguns afirmam categoricamente que todas as vezes que o anjo do Senhor se manifesta na antiga aliança é a segunda pessoa da Trindade. É o Senhor Jesus Cristo pré-encarnado. Mas independente de ser somente ele ou não, o fato é que é Deus. Sempre o anjo do Senhor ali é Deus. E aí nesse caso é claro que ele deveria e era adorado. Mas um anjo qualquer, digamos assim, não. Criatura do Senhor. E perceba como de um extremo a outro, né? Entre os papistas, a ênfase no culto também tem aos anjos, mas que também são venerados por eles. Mas há uma ênfase muito grande nos santos. E enquanto os evangelicais, especialmente pentecostais, há essa ênfase demasiada na presença de anjos na igreja. Muitas vezes, a figura do anjo toma mais proeminência que o próprio Cristo. Eu já fui em encontro pentecostal e eu sei muito bem o que é isso. Eu sei no meio pentecostal. Falar que tem um anjo no meio da igreja, irmãos, é loucura. Começa a gritaria, o pessoal começa a ficar extasiado com aquilo, né? Enfim, quando não deveria receber essa atenção, pelo menos não da forma como colocam, tá, irmãos? Vamos parar por aqui. Na próxima semana, lembrando a você, nós daremos continuidade e aí eu vou apenas me dedicar à última parte dessa sessão que eu não tratei. Todo tipo de pacto ou consulta ao diabo e dar ouvidos às suas sugestões. Se Deus quiser, a gente vê isso na próxima semana, com a graça do Senhor.